Uhum. Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está no ar o J5, o seu jornal do fim da tarde da COTV. Antes de iniciar aí fazendo um balanço dos de ontem, peço aos companheiros que curtam e compartilhem esse vídeo, fazendo assim o nosso material chegar a todos os interessados, né? Se você ainda não é inscrito na COTV, inscreva-se e ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Estamos aí para bater os 91 mil inscritos, uma vitória aí do movimento operário. Bem, a Causa Operária TV é uma televisão 24 horas no ar, a serviço dos trabalhadores, e para manter esse trabalho rodando, ampliar a nossa qualidade, a gente pede aos companheiros que não são membros da COTV a se tornarem membros e ajudar a gente a financiar esse projeto aqui, que é um projeto de toda a classe operária, né? A gente está aqui a serviço única e exclusivamente dos trabalhadores. Hoje eu, Matheus Vetter, diretamente de Blumenau, e Márcio Roberto de Salvador, apresentar aí um dos atos do dia de ontem, de classe operária, né? E os atos dos coxinhas e os atos da esquerda. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, companheiro Matheus. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? Ontem foi um dia de grande vitória, foi um dia esplêndido para a classe operária, né? Para os trabalhadores. Então, assim, hoje vai ser um programa assim, bem feliz, né? Porque os atos foram, assim, grandes e muito importantes. Exatamente. Bem, a COTV, inclusive, né, ontem teve uma programação dedicada à cobertura dos atos, Márcio. Tem até aquele documentário, né, A Revolução Não Será Televisionada. Se depender da COTV, a Revolução será televisionada sim, assim como todos os atos da esquerda e da classe operária nacional. Bem, os atos aí, como vocês puderam inclusive acompanhar na cobertura da COTV, já no resumo do dia ontem, no reunião de pauta hoje de manhã, no Diário Causa Operária, eles foram aí uma vitória do movimento operário, uma vez que os coxinhas foram colocados na defensiva, né? Os bolsonaristas aí não saíram em grandes números às ruas, em muitas das oportunidades. O ato da esquerda foi muitas vezes maior que o ato da direita, visto aí principalmente o ato de São Paulo e do Rio de Janeiro, mais outros lugares. Os atos foram ou do mesmo tamanho ou muito maiores por parte da esquerda. Isso daí mostra a política acertada do Partido da Causa Operária e dos comitês de luta, de chamar a população a se mobilizar contra os atos da extrema-direita, né? Aqui, inclusive, falam a vocês dois companheiros que estavam presentes no ato e podem dar algumas declarações do que a gente viu, Márcio. O que você viu lá em Salvador por parte da esquerda, por parte do ato dos coxinhas? Olha, aqui em Salvador, por exemplo, não teve o ato dos coxinhas, né? Os coxinhas eles só fizeram ato em 4 cidades. E aqui, para a alegria dos baianos, não teve ato na rua. Pelo menos não há notícia, né? Se houve, foi bem escondido, a imprensa não divulgou. A imprensa noticia, inclusive, que não houve atos aqui na Bahia, né? E com relação ao ato de Salvador, foi importantíssimo, né? Nós tivemos pessoas bastante importantes durante o ato. Nós tivemos a vereadora, né, parente do Marighella. Nós tivemos liderança importante do Sindicato dos Professores Universitários. Nós tivemos a liderança de companheiros do Sindicato dos Petroleiros, né, que inclusive estão em greves. Nós tivemos o presidente da UBS, da Bahia, e várias outras pessoas do Comitê de Luta contra o Golpe, lideranças de base do PT. Aqui reuniu em torno de 50 pessoas. Foi o ato na Praça da Piedade, né? E não apareceu ninguém para encher o saco. Ninguém tentou ir lá, ninguém tentou apanhar lá no ato, né? Nenhum direitista tentou invadir o ato, nem nada do gênero, coisa que seria escorraçado.
O ato aqui foi expressivo. Não foi tão quanto o de São Paulo, né? E nem o do Rio de Janeiro, né, Matheus? Que reuniram mais de 100 pessoas e fizeram caminhadas e tudo mais, né? Passando por cima dos decretos, mostrando para a esquerda que é possível fazer um ato, que é possível fazer uma manifestação. Eu passo para você, Matheus, para chamar as imagens, né? A produção, aí, enquanto a gente fala, pode subir um pouco das imagens que a gente tem disponível sobre os atos, enquanto a gente vai comentando aqui. E é igual o Márcio falou, né? Os atos aí, eles foram bastante expressivos, principalmente na capital paulista e na capital carioca, mas também no Distrito Federal. O ato foi bastante importante, e lá, inclusive, é um ponto estratégico aí, né? Uma vez que o próprio Bolsonaro e o aparato bolsonarista se encontra lá. Então, foi uma vitória, a adesão, inclusive, de setores da esquerda, com as declarações da Gleice Hoffmann, do Vicentinho, do José Rainha, deputados aí do PT, o que mostra aí uma disposição em sair às ruas. E também, Márcio, é importante ressaltar que isso daí é uma vitória dos comitês de luta, do PCO, no sentido da esquerda voltar a ocupar as ruas, né? Um espaço aí que ela está deixando para os bolsonaristas e que sempre foi da população, sempre foi da esquerda. É importante a gente quebrar esse paradigma aí, que não tem como você sair na rua durante a pandemia. Isso daí, na verdade, não passa de uma desculpa da esquerda, né, para não sair às ruas. Basta aí a gente lembrar, Márcio, que quando o Lula estava preso lá em Curitiba, não tinha pandemia, e os mesmos que hoje falam que não dá de sair à rua também não saíam à rua. O PCO, os comitês, o PT, eram os únicos que se mobilizavam naquele momento. Então, na verdade, isso daí, desde o golpe de Estado, é uma desculpa que cada vez a esquerda encontra uma desculpa para não se mobilizar, né? Mas aí os comitês e o PCO, na prática, mostram que não só é necessário, como é possível sair às ruas. Aí os companheiros estão vendo algumas fotos, né? Se o Marcos quiser ir fazendo comentários da mobilização. Não, é isso mesmo, Matheus. Eu queria, vamos destacar aqui, você falou aí, mas que antes do ato, né, o ato foi chamado por figuras importantes do movimento de luta nacional. Pessoas que estiveram também na luta contra o impeachment da Dilma, contra a prisão do presidente Lula. Por exemplo, a presidenta do PT, Gleice Hoffmann, ela fez um chamado ao ato. Isso é muito importante. Precisamos ressaltar essa importância desse chamado. Nós tivemos também deputado também, Vicentinho, uma figura importante do PT, que também chamou o ato, é o deputado do PT. Nós tivemos o Zé Rainha, que é o dirigente da Frente Nacional de Luta, também fez um vídeo chamando o ato. Né? Nós tivemos a Bebel. Bebel é uma deputada, dirigente dos principais sindicatos do país, que é a POSP, também chamou o ato. Nós tivemos também o pessoal da Federação Única dos Petroleiros, o David Bacelar chamou o ato, né? Então, assim, pelo Brasil afora, várias personalidades importantes da luta chamaram esse ato. A gente precisa destacar isso aí, e foi muito importante. Aqui em Salvador teve uma companheira, né, do movimento Tortura Nunca Mais, fez o chamado do ato. Então, assim, muito importante. A gente aqui tem que falar com muito orgulho, Matheus, falar com todas as letras, né, que os atos da esquerda foram maiores em todos os sentidos aos atos da direita. Por exemplo, foi maior em quantidade de cidade. Nós fizemos em mais de 35 cidades, entre Brasil e no estrangeiro, na América do Norte, na Europa, não é? E a extrema-direita fez ato em 5 cidades. Em todas as cidades foram menos do que o nosso. E o nosso foi a primeira. Olha, Matheus, há muito tempo que eu no Brasil eu não via isso. Mas finalmente a esquerda foi maior do que a direita no dia que a direita quer comemorar a ditadura militar. Ó, vejam bem, a direita foi comemorar. Desculpa aí. A direita tentou comemorar, né,
inclusive a imprensa não falou nada, a direita conseguiu o direito na justiça de fazer a comemoração. Você vê que o STF, o mesmo STF que botou na cadeia aquele deputadozinho lá perto de chinelo, falando que ele defendia o AI-5, deu todo o aval para que os bolsonaristas, para que os militares comemorassem o ato. Mas a direita recuou, né? A direita não foi capaz de levar à frente a sua campanha, como fez em 2016, durante o impeachment da Dilma. Então é importante, todo mundo que está nos assistindo, Matheus, colocar isso na cabeça. O nosso ato foi maior em quantidade de cidades, inclusive teve em outros países, né? E foi também maior em quantidade de pessoas. Você colocou aí, nós estamos vendo as fotos aí, ato importantíssimo em Brasília, né? Lá em Brasília teve repressão também, não deixaram fazer caminhada, ia ter caminhada lá em Brasília, mas não houve. Mas no Rio de Janeiro e em São Paulo houve caminhada, né? Uma caminhada entusiasmada, né? Com aquelas lideranças, aquele movimento de base, comemorando a luta da esquerda pelo fora Bolsonaro e todos os golpistas, Lula candidato, Lula presidente. Agora, Matheus, uma coisa que eu quero debater com você aqui, quero que você explique para nós também, é o seguinte, companheiro, que esse ato, né, ele é um pontapé inicial agora em 2021, né? Esses atos é um pontapé inicial para a mobilização contra os golpistas, pelo fora Bolsonaro e Lula presidente. O PCO, ao organizar, ao chamar, ao fazer o ato e ter apoio dessas lideranças da esquerda, lideranças fundamentais na luta contra o golpe, isso aí é um pontapé inicial, né, para uma grande luta para derrotar o Bolsonaro e todos os golpistas e levar Lula à presidência. É isso mesmo, Matheus? Exatamente, Márcio. É muito importante nesse sentido. Eu acho que todos os companheiros que participaram da mobilização, pelo menos até agora o que eu ouvi, né, têm o mesmo sentimento, têm a mesma posição. A população na rua, inclusive durante o plantão de notícias, passou um vídeo aí do pessoal nos prédios apoiando o ato e tudo mais. Eu participei do ato em Porto Alegre e o que a gente via lá era a população extremamente indignada com a comemoração com um golpe militar. O pessoal indignadíssimo com o Bolsonaro, querendo o Lula presidente. O ato lá foi na Esquina Democrática, né, um lugar de bastante circulação popular. E assim, você via a população muito revoltada e muito disposta a sair das ruas, né? Fica nítido, acho que para todo mundo que participou dos atos, que se a esquerda colocar o bloco na rua, chamar o povo a se mobilizar, a questão da candidatura do Lula, a questão da eleição, ela é um fator aí decisivo para a população, e a população está disposta a lutar por isso, né? Por Lula candidato, por Lula presidente e contra a ditadura, contra o fascismo. Uma coisa que me chamou a atenção foi o discurso radicalizado da população. Você vê que não era ninguém de esquerda, era um pessoal trabalhador comum, assim, né? E o pessoal indignadíssimo com as comemorações. Como é que vão comemorar isso daí? Uma coisa que matou um monte de gente e tudo mais. Então, acho que isso também deve ser colocado, né? O nosso jornal, a nossa televisão, ela, acima de tudo, ela é uma televisão de quem faz as coisas. O pessoal que está aqui propagandeando as atividades são pessoas que participaram dos atos. Então, a gente, diferente dos jornais da burguesia, que não tem nenhuma ligação com o povo, a gente sabe o que a gente está falando porque a gente vive a vida do povo, né, Márcio? A gente está ao lado da população e esse é o sentimento que a gente viu na rua. Aí está o ato em Florianópolis, foi um ato bastante expressivo, contou com a participação do Sintrazem, que é o Sindicato dos Servidores de Florianópolis, tem trabalhadores da saúde, da educação. Santa Catarina, inclusive, Márcio, é um dos únicos lugares onde a educação ainda está ocorrendo de forma presencial. São centenas de professores aí que já morreram vítima do coronavírus. Então, essa colocação da esquerda de que não é possível sair à rua porque a pandemia, ela já está ultrapassada, né? É uma coisa que a gente nem deve mais colocar em discussão, porque os trabalhadores estão aí trabalhando, né?
Bem, a gente também tem vídeos. Eu queria falar outra coisa rapidamente, Matheus, sobre isso. Pode falar, Marcos, pode falar. Uma coisa que a gente tem que destacar é o seguinte, que os atos da esquerda, né, foram uma resposta. Quem chamou o ato foi um ato de... Houve um chamado para os fascistas, né, o governo Bolsonaro, né, Mourão e todos os representantes das Forças Armadas chamaram o ato da direita, em contrapartida nós organizamos um ato ao contrário. Você vê que eles chamaram os atos, Mourão e Bolsonaro e as Forças Armadas comemoraram o ato, né? Festejaram a ditadura, né? A ditadura que assassinou milhares de brasileiros, sem falar de todas as torturas e tudo mais cruéis que a ditadura fez, que não precisa ser lembrados aqui agora. Hoje é um dia de comemoração. Então, assim, a direita chamou o ato e a esquerda foi. Foram milhares de pessoas pelo Brasil inteiro, né? 35 atos contra a ditadura militar, isso aí é uma tremenda vitória, né? Isso aí tem que marcar de fato esses atos na rua para derrubar Bolsonaro, derrubar todos os golpistas, para poder fazer varrer do Brasil o coronavírus. Que a gente sabe que todas essas mortes do coronavírus têm ligação diretíssima com o governo Bolsonaro, com o governo de todos esses governadores golpistas. Então, assim, esse pontapé inicial que foi dado ontem, ele vai representar uma vitória maior que daqui para frente. Exatamente, Márcio. Inclusive, uma coisa que a gente tem discutido aqui na região sul é de aproveitar essa frente única que a gente fez com as organizações de esquerda no ato para impulsionar a criação dos comitês de luta, né? Extremamente importante a gente aí usar esse ato como impulsionador dos comitês de luta, ter vários comitês de luta numa mesma cidade e estar diariamente nas ruas, Marcos. A gente não precisa diariamente fazer atos desse tamanho, mas estando lá em 3, 5, 10, diariamente, conversando com a população, fazendo agitação política, isso daí é uma coisa que os bolsonaristas, eles temem, né? O povo na rua, se organizando outras pessoas. Extremamente importante usar esses atos como uma ferramenta de organização da população, daquele setor mais disposto a se mobilizar, né? A gente tem aí 3 vídeos que a gente separou, do companheiro João Jorge Pimenta, Antônio Carlos e do companheiro Rui Costa Pimenta. Eu vou pedir a produção que coloque 1 a 1 e a gente no final de cada um faz alguns comentários, Marcos, pode ser? Então a gente vai começar com o vídeo do companheiro João Jorge Pimenta, da Aliança da Juventude Revolucionária. Você vê mais com clareza e com ódio. E é nesse sentido que nós parabenizamos os comitês de luta contra o golpe que tiveram presente de diversas regiões. Os militantes do Partido da Causa Operária, os militantes do PT, militantes de organizações de outros setores de esquerda, torcidas organizadas. Vamos começar então pelo companheiro João Jorge Pimenta, que é coordenador da Aliança da Juventude Revolucionária do Partido da Causa Operária. Boa noite, companheiros! Nós estamos aqui reunidos na frente do prédio do DOPS, no lugar onde a ditadura militar conduziu a tortura, conduziu a repressão, no lugar em que nós temos que lembrar, companheiros, foi aqui que eles buscaram esmagar a coluna vertebral da nossa classe operária. E nós vencemos a ditadura. Companheiros, hoje foi um dia em que nós enfrentamos a direita e nós vencemos. No entanto, companheiros, não se trata apenas de derrotar o bolsonarismo nas ruas hoje. Eu gostaria aqui de lembrar
dos companheiros que numa época onde governadores como João Dória apoiavam o regime militar, onde os partidos da burguesia puxavam o saco dos generais, eu quero lembrar aqui dos bravos companheiros que pegaram em armas e resistiram à ditadura de 64. Queria, companheiros, que nós fizéssemos aqui uma breve homenagem. Vou prosseguir aqui então, companheiros, para ler o nome de alguns companheiros que tombaram no combate à ditadura militar. Companheiro Adalto Freire da Cruz, das Ligas Camponesas, presente! Companheira Dinalva Teixeira, do Partido Comunista do Brasil, presente! Companheiro Carlos Lamarca, da Vanguarda Popular. Companheiro Almir Custódio de Lima, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Companheiro Amaro Félix Pereira, do Partido Comunista Revolucionário. Ari Abreu Lima, do Partido Operário Comunista, presente! Rui Osvaldo Aguiar, do Partido Revolucionário Trotskista, presente! Aurora Maria Nascimento, da Ação Libertadora Nacional, presente! Companheiro Pedro Pomar, do Partido Comunista do Brasil, presente! Companheira Marina Regina Marcondes, do Movimento de Esquerda Revolucionária, presente! Companheiro Olavo Hansen, do Partido Operário Revolucionário Trotskista, presente! Por último, companheiro Carlos Marighella, da Ação Libertadora Nacional, presente! Vimos companheiros que enfrentaram a ditadura! Fora Bolsonaro! Fora todos os golpistas! Vou chamar aqui também para fazer uso aqui no encerramento do ato o companheiro Antônio Carlos, que é coordenador dos comitês de luta contra o golpe. Companheiro Antônio Carlos, que é coordenador dos comitês de luta contra o golpe. Boa noite, companheiras e companheiros. Em primeiro lugar, eu queria saudar a todos aqueles que participaram dessa nossa jornada no dia de hoje, do ato que nós realizamos no MASP, na caminhada de mais de 5 quilômetros que nós fizemos aqui pelas ruas do centro de São Paulo, para dizer um basta à ditadura de ontem e à ditadura de hoje. Queria lembrar que hoje nós realizamos essa mesma manifestação em mais de 30 cidades de todas as regiões do país, em 8 cidades e países do exterior, da América do Norte, da Europa, porque o Partido da Causa Operária e os coletivos, os comitês de luta contra o golpe entenderam a importância de sair às ruas e de maneira nenhuma permitir que a direita ultrajasse a memória dos nossos líderes, dos nossos mártires no dia de hoje. Eu queria lembrar, companheiros, que hoje nós recebemos também nessa empreitada o apoio de muitos companheiros, como companheiros do PT, que estão aqui hoje conosco e estão de parabéns pela participação.
grato a essa mobilização da companheira Gleice Hoffmann, presidenta nacional do PT, de companheiros como o companheiro deputado Vicentinho, que se somou a essa iniciativa, e de tantos outros que tomaram essa mesma iniciativa. Eu queria destacar um companheiro que gravou uma mensagem hoje e me chamou muito a atenção, que é o companheiro David Bacelar, da Federação Única dos Petroleiros. Na mensagem dele, ele lembrava um fato importante, que os petroleiros, em 1964, entraram em greve contra a ditadura militar, contra o golpe. Ele lembrou o companheiro Mário Lima e 1.500 petroleiros que foram presos, torturados e demitidos pela ditadura. Então eu queria fazer, em nome de toda a classe operária, uma saudação aos companheiros petroleiros que lutaram no passado e que nesse momento estão em greve contra a entrega da Petrobras, contra a destruição do país promovida pelo regime golpista. Eu queria destacar, companheiros, que nós estamos dando um primeiro passo importante e que nós temos que avançar a partir de hoje. Esse passo tem que ser no sentido de fortalecer a organização dos comitês de luta em todas as regiões do país. Por isso, eu quero chamar aos companheiros do PT, do PCdoB, do PSOL, da CUT e dos sindicatos. Vamos abandonar a política de capitulação, a política de seguir a rebote da direita da burguesia. É hora de lutar por uma alternativa dos trabalhadores. Como em 64, só os trabalhadores, só a classe operária pode resistir ao golpe e apresentar uma verdadeira alternativa para o povo brasileiro. Parabéns a todos os companheiros e vamos seguir fortes nessa empreitada. Abaixo a ditadura de ontem e de hoje. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, Lula presidente. Companheiros, a gente encerrar o ato como a gente havia combinado. Nós temos aqui a presença do companheiro, que é presidente nacional do Partido da Causa Operária, que vem incansavelmente falando toda semana que nós temos que ir pra rua para lutar contra os golpistas. Eu queria chamar aqui o companheiro Rui Costa Pimenta. No dia de hoje, o presidente ilegítimo Jair Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas comemoraram o golpe militar de 1964, oficialmente, diante da passividade total de todas as instituições políticas do país. O que é que eles estão comemorando? Eles estão comemorando 21 anos de terror político, de assassinatos, de tortura, de prisões ilegais, de exílio, de esmagamento da cultura nacional, de esmagamento do movimento da classe operária brasileira. É isso que eles estão comemorando. E essa comemoração é uma ameaça a todos os trabalhadores e a todo o povo brasileiro. Eles estão ameaçando um novo golpe militar. Bolsonaro é um fascista que já disse várias vezes que pretende impor ao país
uma ditadura. Acontece que a oposição à esquerda nacional está depositando as suas esperanças na ideia de que a burguesia vai conter o golpe e o fascismo. Esse dia de hoje está provando que isso não vai acontecer. O STF, que colocou na cadeia um deputado que teria imunidade parlamentar por ter defendido o AI-5, não se mexeu diante da comemoração ilegal do golpe militar de 64. Essa comemoração é ilegal, é uma defesa do golpe, é uma ameaça aos direitos democráticos da população, e o conjunto da burguesia, seus partidos políticos, a imprensa, o judiciário, o Congresso Nacional, calou-se completamente diante disso. O que é que os militares têm a oferecer ao país? Nós não precisamos voltar ao passado para entender o que eles estão preparando para nós, porque nesse momento nós temos um governo que é um governo militar, um governo dominado pelos comandantes, pelos generais, pelos altos oficiais das Forças Armadas. E esse governo é responsável pela morte de mais de 300 mil brasileiros da pandemia. Eles não fizeram absolutamente nada para conter essa pandemia. Os jornais e a esquerda acusam o Bolsonaro individualmente, mas a culpa não é individualmente do Bolsonaro. O governo é formado por mais de 3 mil militares. E eles já, sem ter conseguido estabelecer uma ditadura militar, sem fechar o Congresso, sem fechar a imprensa, eles estão promovendo um massacre da população brasileira. Companheiros, o que está acontecendo, o que aconteceu hoje em Brasília, com a comemoração oficial de 64, é um aviso para toda a esquerda nacional e as organizações dos trabalhadores. Nós temos que entender que se nós não nos organizarmos, se nós não sairmos à rua, se nós não fizermos ouvir a voz da maioria do povo brasileiro, nós vamos sofrer uma grande derrota histórica. Não adianta, companheiros, ficar esperando pela eleição de 2022. As eleições vão se dar num quadro dominado por esses militares, por esses golpistas e por todos aqueles que deram o golpe de 2016. Não adianta ficar esperando pela salvação das mãos dos partidos da burguesia, porque esses são os que deram o golpe em 2016. É preciso, companheiros, sair às ruas. Muitos partidos da esquerda dizem que nós não podemos sair à rua por causa da pandemia. Isso é um pretexto, companheiros. Nós estamos aqui e nós fizemos atos em 33 cidades do país. Nós estamos mostrando na prática que é possível sair às ruas, que é possível fazer um movimento e que a política não pode ser colocada para dormir no momento em que a crise social e política do país é a mais grave dos últimos anos. Nós temos que sair às ruas. Nós aproveitamos esse ato para fazer um chamado a toda a esquerda nacional, aos sindicatos, às organizações populares, para que saiamos às ruas contra o fascismo, contra qualquer tentativa golpista, contra a matança de centenas de milhares de brasileiros. Nós podemos ter 500 mil, podemos ter 1 milhão de mortos, enquanto as pessoas dizem que a solução é ficar em casa. É preciso sair às ruas. Nós fazemos esse chamado, companheiros. Os comitês de luta contra o golpe
saíram às ruas hoje. O PCO saiu às ruas hoje. Segmentos de alguns partidos de esquerda saíram às ruas hoje. Nós estamos cumprindo o nosso dever com o povo brasileiro. É preciso chamar todas as organizações, mobilizar todas as organizações para deter a matança, para frear o golpismo, para se opor ao fascismo e lutar pelas reivindicações do povo e por um governo, companheiros, dos trabalhadores. Muito obrigado. Bem, vocês viram aí as intervenções do companheiro João Jorge Pimenta, Antônio Carlos Silva e Rui Costa Pimenta no ato em São Paulo ontem, na frente do DOPS. Intervenções muito importantes. Você pode conferir esse e outros materiais referentes ao ato no acervo aqui da Causa Operária TV, no Diário Causa Operária online e também no jornal Causa Operária impresso e online, né? Agora, na contramão dessa tendência à mobilização apresentada pela esquerda, o prefeito Edinho, do PT de Araraquara, tentou aí de todas as formas que o ato contra o golpe não acontecesse em Araraquara. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que aconteceu lá em Araraquara, Márcio? Posso sim, companheiro Matheus. Vou explicar para você e para os demais pessoas que estão nos assistindo. A direita, né, os governadores, prefeitos, o próprio presidente Bolsonaro, eles agem de forma totalmente antidemocrática, de forma totalmente contra os direitos dos democratas da população. Isso aí inspirou o prefeito Edinho do PT, né? Edinho, ele é um prefeito que foi eleito pelo PT, houve toda aquela mobilização do PT na cidade para eleger um prefeito de esquerda, porém, ele se inspira, né? Ele se inspira na política de direita aplicada pelos governadores e agora está promovendo um profundo ataque aos direitos democráticos da população de Araraquara. Eu vou destacar aqui que, como você diz, o prefeito ele fez o que pôde para impedir o ato contra o golpe em Araraquara. Ele lançou 2 decretos para barrar o ato. O primeiro foi exatamente após os companheiros do PCO entregar um documento, né? Entregar um documento falando que ia realizar o ato na frente da prefeitura. E aí, como o pessoal do PCO, do Comitê de Luta, disse que não, que ia realizar o ato, ele fez outro decreto, no momento que ficou sabendo que o ato ia acontecer, para banir o ato também, coisas que não aconteceu. E a revolta foi maior ainda do prefeito Edinho, quando a própria deputada Márcia Lia, lá de Araraquara, gravou um vídeo chamando a esquerda a participar do ato contra a ditadura militar em Araraquara, né? Aqui é interessante mostrar que essa política de direita, seguida por um elemento da esquerda, né, isso aí só favorece a direita. O prefeito do PT atacar os direitos democráticos da população só favorece a direita e nunca a esquerda, né? Veja bem, ele está usando o Código Penal e está acusando os militantes do PCO de crime contra a saúde pública. Olha que absurdo isso aí. Vejamos os dados da pandemia, né? Mais de 300 mil mortos. E esses mortos é obra exclusiva de Bolsonaro e dos governadores da direita. Não são os militantes do PCO que atentam contra a saúde pública, mas o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras que seguem o mesmo programa, né? O regime político de conjunto é genocida e não está fazendo nada para conter a pandemia. O PCO, pelo contrário, os militantes do PCO de Araraquara e do Brasil inteiro, desde o início da pandemia, apresentou um programa completo de reivindicações para enfrentar a situação. Um projeto totalmente na contramão do que está acontecendo agora. Nós colocamos desde o início da pandemia a necessidade de testar todo mundo, a necessidade de separar as pessoas com Covid das demais, a necessidade de ampliar em muitos hospitais, a necessidade de você ter o triplo
ou para dizer 100 vezes mais a quantidade de médicos que tem aí, de enfermeiros, né, de UTIs. Tem a questão do auxílio, um salário mínimo para todo mundo desempregado e tudo mais. Tem a questão econômica e a questão de saúde que o PCO lançou, que é totalmente na contramão do que a direita vem fazendo, né? O prefeito Edinho Silva, nós, infelizmente, a gente tem que criticar aqui, né? Ele é do PT, mas ele está usando a política da direita. Nós não vamos poder aceitar tranquilamente que um prefeito acuse os militantes do PCO usando Código Penal, usando todas essas leis grotescas, inclusive da ditadura, que foi justamente o motivo do ato ontem em Araraquara. Uma coisa que, para concluir aqui, companheiro Matheus, né? Essa política que ele usa é típica da direita. Viola totalmente os direitos fundamentais da população, né? Ele está criminalizando o direito de protestar. Como que existe uma sociedade onde a população não pode protestar, não pode se manifestar? É o que é uma escravidão? Como que um prefeito que foi eleito na bandeira do PT de esquerda fica fazendo essas propostas da direita, que é uma verdadeira uma verdadeira a volta da escravidão? Porque é na escravidão que você não pode se manifestar. É na escravidão que você tem que aceitar ser chicoteado, amarrado no tronco e não pode falar nada. É isso que o prefeito está propondo? Outra coisa terrível também é assim, ó. Nós temos que ser solidários aqui. A deputada Marcelia, assim que ela publicou o vídeo convocando a população a participar do ato contra a ditadura militar, ela foi atacada grotescamente pela direita, que a direita são esses vermes, esses animais, essas pessoas grosseiras que quer chicotear todo mundo, botar uma bola de ferro no pé e todo mundo ser escravo. Mas, infelizmente, até o pessoal do PT de Araraquara criticou a companheira. A companheira deu uma recuada, não foi no ato. Nós precisamos aqui prestar nossa solidariedade à deputada Marcelia. Ela não pode ser atacada por chamar um ato contra a ditadura militar. Pelo contrário, quem tem que ser atacado nas ruas, né, é justamente a direita, que defende esse assassinato, que defende esse genocídio e que é responsável único e exclusivamente por todas essas mortes diárias que acontecem no Covid. Para concluir, companheiro Matheus, eu falei demais, tem outro, além do Edinho ter feito 2 decretos para impedir o ato, mesmo assim o ato aconteceu, um elemento da extrema-direita foi lá tirar onda. E aí, o pessoal foi lá e botou para correr no tapa, no pontapé, na porrada, né? Porque é assim que se faz. Se você está no ato de... A gente enfrentou o PT, a gente enfrentou a polícia de Edinho, e fizemos o ato, né? Mas Edinho é do PT, né? Está fazendo essa política aí contra a população, contra os direitos democráticos, aí a gente vai debater e vai criticar. Agora, um elemento de extrema-direita vir no ato contra a ditadura, impor alguma coisa, merece porrada e está de parabéns os companheiros de Araraquara. Bateu e bateu pouco. Devia ter batido mais. Devia ter pintado o chão de vermelho com sangue na cara daquele fascista que foi lá tentar azucrinar o ato da esquerda. Está de parabéns aos companheiros aí de Araraquara. Matheus, passo para você. Falei demais, né? Não, exatamente, Marcos. Isso daí vai na contramão do que a esquerda defende, né? Justamente a esquerda ela tende a se apoiar aí nas instituições da burguesia, né? No regime nas instituições do regime burguês. Enquanto isso, o PCO denuncia que isso daí nada vai mudar a vida da população e que contra a extrema-direita é necessário se mobilizar e é necessário usar a força. Só assim que a extrema-direita aprende. É essa linguagem que eles entendem. Então, foi muito correto aí um dos companheiros de Araraquara em manter o ato contra aí a medida ditatorial do Edinho, e também uma outra política correta é de expulsar à força o elemento aí de extrema-direita que tem como única política atacar os trabalhadores, Márcio. A extrema-direita, a política delas é atacar a classe operária, atacar os trabalhadores,
Então, quando o elemento de extrema-direita vai no ato e provocar, ele deve ser tratado assim mesmo. A política do PCO é essa. Para quem conhece, a política do PCO é que com a extrema-direita não tem conversa. O diálogo é esse aí. E sobre a política do Edinho, concordo com o Márcio, e até acrescento que a gente tem o vídeo da companheira do PT, se a produção puder subir, onde ela convoca o ato em Araraquara, e depois tem essa reação aí do Edinho. Então, vamos ver o vídeo da companheira e depois a gente comenta para finalizar, Márcio. Olá, companheiros e companheiras. Eu sou a deputada estadual Márcia Lia e venho até vocês para dizer que para enfrentar esse governo que está aí, para enfrentar tudo o que tem acontecido na vida das pessoas, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista social, nós precisamos dialogar com as pessoas. E no dia 31 de março, nós vamos estar dizendo ditadura nunca mais. O ato será às 15 horas e 30 minutos, aqui em Araraquara, na Praça de Santa Cruz. Nós estaremos todos com máscara, com álcool gel, mantendo o distanciamento necessário para que a gente possa cumprir as determinações sanitárias. Mas nós não podemos permitir que a ditadura volte no nosso país. Portanto, dia 31 de março de 64 não pode voltar. Então nós vamos nos reunir e dizer: fora Bolsonaro, ditadura nunca mais. É um convite que eu faço a você, o meu mandato da deputada Márcia Lia. Convido vocês também pelo Comitê Lula Livre e também pelo Partido dos Trabalhadores. Um grande abraço a todos e vamos lá para dizer ditadura nunca mais. Obrigada. Beleza. Bem, aí tá a fala da companheira do PT. Fica aí a nossa solidariedade. A companheira que foi atacada pela direita e pelo próprio Partido dos Trabalhadores por ter feito essa manifestação. E cabe destacar que ela está com a política totalmente correta. Com a direita tem que se mobilizar nas ruas. Como a gente viu aí a política do Edinho, ela tem como única consequência fortalecer a direita, fortalecer a extrema-direita. Para finalizar o nosso programa, vou agradecer o né? Desta vez eu consigo, sou eu, Maria José Lins, Hernandes Menezes, e agradecer os que contribuíram aqui para a gente sustentar a CELTV. Companheira Angel, sou eu, inclusive, Márcio, está com a foto ali da cerveja ao pé, Lula presidente, mais popular da esquerda. E o companheiro Ernesto Abdala Filho. Muitos companheiros vocês fortalecem, assim a Causa Operária TV a se sustentar aí 24 horas no ar, sempre em defesa dos trabalhadores. Márcio, se despeça aí do pessoal e vamos organizar aí os próximos atos, próximas atividades, né? Tendo em vista, inclusive, que em um mês a gente tem o 1º de maio aí, que ao contrário do ano passado, tudo indica, tende a ter mobilização de rua, né? Isso aqui deve abrir um pretexto aí para a esquerda não cometer o mesmo erro do ano passado e fazer live aí com essa escória direitista, com o FHC, entre outros. É isso aí, Matheus. Quero mais uma vez aqui deixar nossa solidariedade à deputada Márcia Lia, né? Tem todo o apoio nosso aí desse enfrentamento com a direita e também enfrentamento com elementos internos ao PT, né, que destoam aí da política nacional de todo o movimento da esquerda. E agora o momento é avançar, criar mais comitês de luta, né, para que os próximos atos sejam maiores e que a gente consiga barrar e colocar para correr Bolsonaro e todos os golpistas e que Lula, né, seja o nosso próximo presidente da República. Um abraço, até quinta-feira que vem. A todos que estão nos assistindo no J5, um abraço, Matheus. Até quinta-feira. Bem, abraço aí, companheiros. Uma boa noite. O J5 ele vai ao ar sempre segunda a sexta, às 5 horas da tarde. Eu e o Márcio Roberto estaremos aqui sempre às quintas-feiras.
repercutindo aí os últimos acontecimentos da política nacional e internacional. Fiquem aí com a programação da COTV, 24 horas no ar. Ainda hoje, resumo do dia, com um balanço mais aprofundado dos atos de ontem. E é isso aí, uma boa tarde e até a próxima.